A gente está enfrentando nesses últimos dias momentos bem desafiadores, especialmente na nossa igreja, na nossa cidade em geral, né, com essa questão do diversos irmãos da nossa família que têm passado pela situação do Covid. Alguns já têm se recuperado, graças a Deus por isso. Nós temos orado por essas pessoas, outros que estão se recuperando também, estão no processo. Tem alguns irmãos que estão aí aguardando o resultado, outros que estão no meio do processo, a gente tem orado muito por eles. Não somente os desafios de saúde, né, a própria situação do nosso prédio aqui da igreja, que está acompanhando aí a situação, né, os desafios que a gente enfrenta com a parte física. Além desses problemas também, há poucos, esses dias, né, segunda, terça, estamos tendo um racionamento com abastecimento de água. Como se isso não bastasse, a Sanepar acabou percebendo que havia um problema com a água, então eles tomaram a decisão para realmente parar o abastecimento, quase praticamente a cidade toda e a região metropolitana. Eu sei que hoje à tarde eu já recebi notícias, estava acompanhando as notícias, que foi restabelecido uma parte dessa distribuição, mas você vê dificuldades, né? Problemas que a gente está enfrentando. Algumas pessoas parece que ficaram sofrendo em função disso, problemas do estômago por beber dessa água também. Não somente esses problemas, questões financeiras, né, questões econômicas em casa, na família, diversas áreas, diversas formas, mas com isso em mente, eu gostaria de relembrar algumas palavras do Senhor Jesus, quando ele fala com seus discípulos um pouco antes dele ir para a cruz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16. Nós vamos olhar dois versículos no final, os últimos dois versículos do capítulo 16 de João. João 16, versículo 32 e 33, o Humberto vai me ajudar colocando na tela, e se você pode olhar aí com a sua Bíblia, também ajuda, porque às vezes eu vou olhar um ou outro versículo, e aí fica mais fácil para você olhar, porque vai estar aqui pertinho mesmo, no mesmo contexto, tá bom? Então, João 16, versículo 32, na atualizada, diz assim: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele está, em outras palavras, desafiando os seus discípulos e também desafiando cada cristão na história, especialmente a gente nesse momento que nós estamos vivendo. E ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: não se desencoraje diante dos problemas. Você tem mais do que força. Você tem mais do que sabedoria. Você tem a capacitação da graça de Deus. E baseado nisso, dentro desses dois versículos, Jesus ele apresenta algumas chaves, alguns elementos chaves para nos ajudar a manter o encorajamento, a nos manter animados, prontos para enfrentar as situações numa perspectiva positiva, mesmo quando as situações são difíceis. Então, a primeira chave que Jesus dá é quando ele diz essa expressão: no mundo passareis por aflições. No mundo passais por aflição. Então, qual é a primeira chave nesse versículo? Em seus problemas, quando você estiver enfrentando problemas, seja honesto. Você não precisa agir como se as coisas estivessem tudo bem quando não estão. Deus, ele nunca nos chamou para fingir uma coisa que não é verdadeira. Nós não somos forçados para agir como se as coisas estivessem bem quando não estão. Eu não estou dizendo que a gente deve ser pessoas que estão reclamando ou entristecidas, mas a ser autênticas, realistas diante das dificuldades. Nós não somos forçados para ter uma fé bíblica que é falsa. O contrário, a fé bíblica
ela nunca nos impede de negar as dificuldades, especialmente no mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo caído. Mas o que o Senhor, Deus, sempre nos convida a fazer? É para a gente correr para Ele quando nós estamos com dor. Talvez isso lembre um pouquinho da mensagem de domingo, quando Maria ela enfrenta aquela dificuldade, o que ela faz? Ela transforma a dificuldade em louvor a Deus. A aflição dela, o lamento dela em louvor a Deus. Essa é a ideia. Jesus já está dizendo para os discípulos: vocês vão passar por dificuldades. Vai haver problemas. Nós vivemos num mundo que é contaminado, limitado por causa do pecado. Um mundo que não foi aquele que Deus planejou, mas a gente pode sempre buscar a Deus. Nós podemos ir para Ele, correr para Ele com a nossa vida. Então, as palavras de Jesus aqui, nesses versículos, é um aviso cheio de compaixão, um aviso para sermos honestos sobre os problemas que nós precisamos lidar e que todos nós enfrentamos. Então, tenha uma pessoa certa que você pode buscar, alguém que está pronto para lhe ouvir, que está pronto para entender e compreender de modo completo e perfeito todas as angústias e os anseios do seu coração. E essa pessoa é Deus. Por isso Jesus podia dizer: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham um bom ânimo. Por quê? Essa chave é bem importante. Precisa ser autêntico, precisa ser honesto. Reconheça quais são as dificuldades que você está enfrentando. Seja honesto com Deus, seja honesto com você, para poder enfrentar essas situações, aquilo que está afligindo você, aquilo que está entristecendo você ou a sua família. E aí o que você faz quando você entende qual é o problema? Busque a Deus, busque ao Senhor. Ele está pronto para lhe ouvir. Dobre seus joelhos. Ou, se você não pode dobrar os joelhos, sentado onde você está. Se você não pode estar sentado, está deitado, devido a uma enfermidade, uma dificuldade, você pode clamar ao Senhor, porque Ele está pronto para lhe ouvir. A segunda chave que Jesus apresenta aqui, quando ele está falando para encorajar os discípulos, e de novo, todo o contexto do capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, até quando ele chega na oração do 17, algumas pessoas podem pensar que Jesus ele é meio desanimador, porque, num certo sentido, Jesus ele está confrontando os discípulos com a realidade que ele vai para a cruz, e isso não é brincadeira. E eles vão ficar perdidos, eles vão ficar desorientados. Então, Jesus está colocando elementos para ajudá-los a saber, quando eles enfrentarem aquela dificuldade, de que maneira eles vão agir. Mesmo que nesse momento, na perspectiva, algumas coisas não fazem muito sentido, mas depois vai fazer. Então, Jesus fala várias palavras, mas você vai notar que em todo o contexto, várias vezes, Jesus usa palavras de ânimo. Ele diz para eles, por exemplo, no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, não deixe o seu coração ficar abatido, ficar contrito. Depois, ele vai mais adiante, no capítulo 15, ele fala para eles sobre o amor que eles devem ter uns pelos outros. E aí ele chega no versículo 18, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei primeiramente que a vós outros, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente do que a vós outros me odiou a mim. E aí quando ele fala algumas palavras difíceis, ele fala que se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vós. Então ele faz esse confrontamento, ele fala a verdade, que é difícil, que vai ser difícil, ele não minimiza, ele já está aplicando o primeiro ponto, sendo honesto com eles, porém ele está dando para eles um encorajamento, ele está dando sempre incentivo para eles. Então, a segunda chave no versículo aqui, voltando para João 16, quando ele fala: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então eu quero pegar essa segunda parte. Tende bom ânimo. A segunda coisa, quando você enfrenta problemas, lembre-se que tudo que você está enfrentando é parte do plano de Deus. Tudo que nós estamos enfrentando também faz parte do plano de Deus. A Covid, ainda que da nossa perspectiva,
seja difícil de compreender ou até impossível, da perspectiva da palavra de Deus, nós podemos ter bom ânimo, mesmo passando por aflições, porque até as aflições fazem parte do plano de Deus, da ação de Deus nesse mundo. Jesus realmente, ele traz essa mensagem para os discípulos, e ele está dizendo para eles que o plano de Deus, tanto para a glória de Deus quanto para o nosso bem, é nos manter no mundo, nesse mundo que está terrivelmente sofrendo por causa das mazelas do pecado. E por que isso? Porque Deus já não nos leva diretamente para o céu, logo que confiamos em Cristo como Salvador. Porque nós precisamos testemunhar para as pessoas, não somente com as palavras, mas testemunhamos também com nossas atitudes, testemunhas de vidas verdadeiramente transformadas. Então lembre disso, quando você enfrenta dificuldades, também fazem parte do plano de Deus. As pessoas elas vão ver em nossas vidas o testemunho de Cristo, a esperança que nós temos. Essa paz, se você notar, depois pode ler, eu quero incentivar você a ler esses capítulos, de 14, 15, 16, e veja quantas vezes Jesus fala de paz, que ele está trazendo para eles, que ele quer propor para eles a paz, que é aquela tranquilidade, não quando está tudo bem, mas a paz bíblica é você manter a tranquilidade quando tudo está mal, quando tudo está difícil, quando as situações ao seu redor parece que você está no olho do furacão. E mesmo nesse contexto, você tem uma tranquilidade que as pessoas vão dizer: mas por que você age desse jeito? Por que você fala dessa maneira? Por que você pensa desse jeito? E você então tem uma grande oportunidade para mostrar para elas quem é o Deus que você adora, quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que você ama, quem é o Deus que você adora e todas as coisas envolvidas com isso. Então essa é a segunda chave. A primeira é seja honesto. E a segunda é reconheça que tudo que você enfrenta é parte do plano de Deus. A terceira chave aqui, eu gostaria de destacar desse ensinamento de Jesus para os seus discípulos, a gente encontra no versículo 32, quando Jesus fala: eu não estou só. Nota que ele fala uma coisa difícil para os discípulos, né? Eles estão ali, teve a ceia da Páscoa, eles celebraram juntos, talvez é um ambiente de alegria, um ambiente de contentamento. Judas vai sair, eles acham que ele vai dar alguma coisa para os pobres. E aí Jesus começa para explicar para eles e dar as palavras de despedida. E aí Jesus fala para eles: olha, vem a hora e já é chegada, em que vocês vão ser dispersos, vocês vão se separar. Cada um de vocês vai para sua casa. Vocês vão me deixar sozinho. Pode imaginar os discípulos ouvindo isso? E aí Jesus fala para eles: mas eu não estou sozinho. Irmãos, a terceira chave que Jesus apresenta é que em nossos problemas, lembre-se que você nunca está sozinho. Jesus ele está falando de um modo muito, muito pessoal. Né? Ele não está só falando de algo que vai acontecer com alguém, mas ele está falando de algo que ele está vivendo, ele está sentindo. E nós podemos sentir e viver isso também em nossas dificuldades, nesse momento que estamos vivendo de anseios. E como é que isso nos ajuda a nos manter animado, a não desencorajar diante dos momentos, das dificuldades, diante dos problemas, né? Mesmo que os discípulos abandonassem Jesus, e eles realmente abandonaram ele, Jesus está dizendo que ele jamais, jamais estaria sozinho, porque o Pai está com ele. Então, da mesma maneira como filhos de Deus, você, eu, nós nunca somos deixados sozinhos nos nossos problemas e circunstâncias. Deus, através do seu poder, através da sua sabedoria, da sua graça,
Ele está sempre conosco. Eu acho que talvez as maiores palavras que Jesus deixa para os discípulos antes da segunda separação, antes de ir para o céu, quando ele chega lá em Mateus 28, versículos 18 a 20, quando ele diz: ide por todo o mundo, leva o evangelho a toda criatura, e eis que eu estou convosco. Então, embora ainda que ele ficasse sozinho, ele sabia a importância de eles compreenderem o valor, o significado de que Deus sempre está junto conosco, né? Não somente junto ao nosso lado, mas dentro de nós. Se você já tem o Espírito Santo como seu Salvador, a Cristo como seu Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você, dentro de nós, parte de nossa própria vida, de nossa própria existência. E isso é tão especial e tão marcante que a palavra de Deus diz que, através do ensino do apóstolo Paulo, que é como uma carta que é selada e que vai chegar no seu destino. Não tem como você se desviar, porque ele mesmo vai garantir a nossa caminhada. Ele vai manter o nosso dia a dia perto dele. Ainda que você pense que você não tenha os recursos, ele é quem vai dirigir os nossos passos. Então, essa terceira chave aqui é muito importante. Nós nunca estamos sozinhos. O que isso significa? Como é que a gente aplica isso de um jeito bem prático? Nos momentos de tribulação, saiba que você nunca é deixado sozinho, nunca é deixado aos seus próprios recursos, nunca está baseando nas suas próprias forças. É sempre a graça de Jesus que está lhe acompanhando, lhe fortalecendo. E a última chave aqui, não somente seja honesto, reconheça que é o plano de Deus, saiba que você nunca está sozinho. Terceira coisa, que eu acho que é incrível, quando Jesus chega e fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nota essa expressão, eu venci. Em nossos problemas, lembre-se que as dificuldades que enfrentamos, elas não podem vencer o Salvador. É Deus mesmo quem nos guarda. É Deus mesmo quem nos protege. Então, eu sei que, como a letra daquele corinho antigo que diz: há momentos em que as palavras não resolvem. Mas um gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos em que nós podemos nos encontrar desencorajados. Há momentos em que talvez você possa se encontrar tímido diante dos problemas. Você pode se achar sem recursos. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Deus nunca fica sem recursos. O nosso Salvador não. Diante dos problemas, das dificuldades, ele tem todo o poder. Jesus é o campeão de Deus. Ele é aquele que foi até a cruz. Ele é quem venceu o diabo. Ele é aquele que venceu o mundo. Ele é aquele que venceu a morte. Então, o que isso significa para nós? E talvez toda a mensagem, tudo que eu falei até agora é para chegar nessa frase, tá bom? Não são os problemas que determinam o nosso futuro. É Deus quem determina, amém? Você pode dizer amém por isso? Não são as circunstâncias ao nosso redor que determinam a nossa vida. Não é a doença que está ao nosso lado, à nossa volta. Não é a falta d'água. Não é a água do fogo que desce. É Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem determina todas as coisas. Então, quando você enfrentar as dificuldades, lembre-se que as dificuldades que enfrentamos não podem vencer o Salvador, porque Ele é o campeão, Ele é o vencedor. Espero que isso seja um grande encorajamento para você. O meu desafio é mantenha-se animado, porque Jesus, ele já conquistou a vitória.
O nosso Salvador já conquistou toda a vitória. Então podemos colocar nosso coração sobre a sua vontade. Hoje à noite você pode colocar a sua mente no seu travesseiro e realmente dizer para Deus: Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas e por isso eu estou alegre. Que esse Natal possa ser um grande oportunidade para a gente viver isso. E tenho certeza que quando nós vivemos isso, as pessoas que estão ao nosso redor vão poder querer entender qual é o verdadeiro significado do Natal. É saber que a gente pode nos manter animados, porque o Filho de Deus veio não somente para nascer nesse mundo, mas para dar a sua vida em nosso lugar, e nós podemos desfrutar dessa mesma e grande alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e seja um encorajamento para você nesse momento que eu sei não são dias fáceis, momentos difíceis, mas juntos, irmãos, nós somos mais fortes. Então mantenha-se animado, mantenha-se alegre, olhe para o Senhor e saiba que Ele é o vencedor. Vamos orar, querido Deus. Obrigado a Deus pela sua palavra, que é tão animadora, especialmente em momentos difíceis. Era um momento difícil que Jesus estava passando com seus apóstolos, com seus discípulos. A nossa vida ela é cheia de circunstâncias assim, de momentos assim. Então, nos ajuda, Pai, a poder olhar para as situações e, como a gente cantou esse hino, reconhecer que o Senhor é maior que tudo, maior que as forças, maior que os problemas, que as dificuldades. Nos ajuda, Deus, a nos manter encorajados através desses versículos, reconhecendo, a Deus, que nós podemos ter paz no Senhor, sabendo que ainda que passamos por um mundo de aflições, nós podemos ter um bom ânimo, porque o seu Filho venceu o mundo. E é por isso que nós te somos tão agradecidos, nós te louvamos, e nós te agradecemos em nome desse nosso Salvador, que é o seu Filho Jesus. Amém.